Antes que não tenha rima a imensa lida, antes que saias a perguntar nas avenidas, cadê lua, cadê a tua luz amiga? Cadê lua, cadê a tua luz amiga? Cadê você, querida? Antes que venha aquela atrevida, torna tudo debalde, antes que seja tarde. Antes que venham aqueles dias em que digas não tenho mais prazer na vida, furta a cor, furta o sabor e rouba a melodia. A vida furta a cor, furta o sabor e rouba a melodia. Antes que se parta o copo de ouro e se despedace o cântaro e a roda junto ao poço, lembra do teu criador enquanto és moço. Lembra do teu criador enquanto és lembra-te do teu criador enquanto és moço. Lembra-te do teu criador enquanto és Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui nosso, nessa quinta-feira, a oportunidade da gente estar junto, né, mais uma vez, e ter um momento, né, gostoso aqui entre nós, ter um momento com a palavra e aprender um pouquinho mais coisas boas, coisas que Deus tem sempre preparado para a gente, né, para cada um de nós. Meu desejo é que você seja abençoado, né, com paz na sua casa, que Deus te dê tudo aquilo que é necessário, principalmente a confiança nele em todos os momentos da sua história, em todos os momentos da sua vida. Hoje nós vamos tratar de um tema: o que fazer quando nada resolve. Eu dei o nome de placebo e você já vai entender por quê.
E nós vamos meditar numa passagem, numa história bíblica, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 5, do versos 1 a 9, que fala assim para a gente. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia, de vez em quando, e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Vamos orar? Deus querido, obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem palavras de vida eterna para o nosso coração, que fazem bem para a nossa alma. Que mais uma vez a tua palavra, lâmpada e luz, venha clarear nosso entendimento, nosso coração, na condução da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de João, do Evangelho de João, ele narra a história de uma cura que certa vez Jesus realizou para um homem paralítico, que diariamente era levado a um lugar chamado Tanque de Betesda, ou Betesda. E ele aguardava, segundo a crença naquela época, ser colocado dentro daquelas águas para ali poder ser curado. Acreditava-se que um anjo de vez em quando descia do céu, mexia nas águas, fazia um movimento, e quando as águas eram agitadas, então quem entrasse na água seria curado de qualquer doença, enfermidade. Só que a narrativa de João, do Evangelho, começa dizendo assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém. Por que depois disso? O que é que acontece antes dessa cura do paralítico? Acontece que Jesus tinha sido procurado por um oficial do governo, cujo filho estava muito doente, e esse oficial do governo já tinha ouvido falar bastante sobre Jesus, e ele insiste para que Jesus vá até sua casa curar o seu filho que está doente. Só que Jesus não vai até a casa do oficial do governo, ele apenas diz para o homem o seguinte: volte para sua casa e o seu filho viverá. Esse homem, que é oficial do governo, volta para casa e no momento que ele chega e entra na sua casa, o seu filho já está de pé, perfeitamente são, perfeitamente curado, mostrando que não foi nem necessário Jesus chegar ou entrar na casa ou mesmo ir até o local. Ele curou o menino apenas com a sua palavra e à distância. E aqui no caso do paralítico acontece praticamente a mesma coisa. Apenas uma palavra de Jesus e o paralítico, que anos, quem sabe desde sempre, foi paralítico e nasceu com essa genética, só com a palavra de Jesus ele fica de pé pela primeira vez na vida, ele pega a sua maca e ele vai embora feliz para sua casa. Essa crença de que esse lugar era mágico vinha de muito tempo. O historiador judeu Joséfo, historiador daquele período, mostra nos seus livros, ele diz que esse espaço não foi feito pelos judeus. O tanque não era feito, nem foi construído pelos judeus, mas foi feito pelos romanos. E antes de tudo, ele era um resort para os ricos. Os ricos se banhavam lá. Depois de um tempo, esse resort ele foi transformado em reservatório de água da cidade. E aí havia 2 níveis, o superior e o inferior. Quando o nível superior transbordava, caía a água lá para baixo, no nível inferior, e essa parte de baixo, cheia, transbordante, de vez em quando
quando caía a água de cima, dava-se a ideia então de que um anjo tinha tocado. Na verdade, era a água que tinha caído lá de cima e movimentado lá embaixo. Nesse tanque havia também uma parede decorativa e pintado na parede havia a imagem de um anjo. E foi assim que se formou essa crença, de que um anjo morava naquela fonte, de que um anjo morava naquelas águas, e o seu movimento invisível naquelas águas curava qualquer doença. A fama do local era tão grande que o texto diz que multidões ficavam lá, esperando o milagre. O homem que Jesus curou frequentava esse espaço há muito tempo, sem sucesso nenhum. Curiosamente, você olha aqui no texto, que esse tanque de Betesda ficava perto de uma das 12 portas. A cidade de Jerusalém tinha 12 portas, né? O tanque ficava perto de uma porta da cidade, chamada Porta das Ovelhas. E o nome de Betesda quer dizer Casa da Misericórdia. Não é interessante? Centenas ou milhares de pessoas, doentes, enfermas, debilitadas, deitadas junto a um tanque, que significa Casa da Misericórdia, próximo à Porta das Ovelhas. O que mostra que pessoas são ovelhas. Pessoas são ovelhas em busca da misericórdia. E esse é um retrato da condição humana. O que Jesus vê, o que se depara, é a condição humana. Daí porque certa vez ele olhou as multidões e falou assim para os seus seguidores: eu tenho compaixão das pessoas porque elas andam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí tem 3 categorias de pessoas junto a esse tanque que são a expressão da dor humana, do sofrimento humano. Existem ali cegos, mancos e paralíticos. Ou seja, gente que sozinha não dá conta da vida. Gente que sozinha não consegue realizar a sua própria vida e precisa sempre de ajuda. Então é gente que vive na escuridão, é gente que tropeça nas suas escolhas e é gente incapaz de dar passos rumo a algum lugar ou rumo a alguma certeza na vida. E essa é a condição humana, talvez a nossa própria condição. Essa história, na verdade, mostra eu e você. Nós somos assim, esperando misericórdia, deitados ali com a nossa dor, que talvez só nós conhecemos, esperando que alguma coisa mágica, esperando que algum anjo, esperando que alguma coisa miraculosa venha solucionar a nossa condição. Jesus se aproxima do paralítico e faz a pergunta básica: você quer ser curado? A resposta do paralítico não é um sim direto. Ele não responde sim, o que seria natural, né? Ele responde isso: eu não consigo, Senhor. Por que ele responde isso? Porque ele não diz sim, eu quero ser curado. Ao contrário, ele diz: eu não consigo, Senhor. Porque até aquele momento o doente confiava num placebo. O que era o placebo? Era o tanque mágico e era o anjo invisível. O que ele respondeu, de fato, mostra que ele só não era curado porque não tinha ninguém que o ajudasse para que ele pudesse entrar naquelas águas, e se ele tivesse ajuda, segundo a sua crença, ele seria curado se alguém o colocasse lá dentro. Então ele confiava no placebo. Ele ainda confiava no tanque, mesmo quando Jesus disse: você quer ser curado? Nós somos como ovelhas, a Bíblia diz, e ovelhas não discernem bem muita coisa. Nós temos a tendência de ir atrás daquilo que produz um efeito temporário para a nossa dor, paliativo. O placebo é tudo aquilo que eu acredito que tem origem mística, que tem origem fantasiosa, e principalmente placebo é aquilo que é muito popular. E não faltam exemplos para a gente mencionar quantas promessas religiosas baseadas na barganha seduzem aquelas pessoas que são vítimas do seu próprio desespero. O tanque de Betesda ainda existe hoje. O tanque de Betesda são os megatemplos espalhados pelo país. São esses megatemplos liderados pelos anjos, que têm a mão ungida, capaz de curar qualquer moléstia, seja do corpo, seja da alma. Multidões estão ali à espera de um milagre, todos os dias. Podem ficar anos na dependência desse movimento,
Mas é raríssimo que aconteça uma cura para elas, porque geralmente relatos de cura vêm daquelas pessoas que doam. Relatos de cura vêm das pessoas que têm mais e são curadas. E quem não tem mais ou quem não tem, raramente manifesta ou testemunha alguma cura desses megatemplos, desses tanques modernos de Betesda. Mas Jesus, ele não precisa nem do anjo. Jesus não precisa nem do tanque. Apenas com a palavra dele, ele resolve imediatamente uma demanda de anos. Isso é provado quando ele cura aquele jovem que é filho do oficial do governo à distância. E também é provado quando ele diz aqui para o paralítico: levanta e anda. O desafio nosso é como é que a gente para de acreditar em placebo? Qual é o substituto eficaz para placebos? O que fazer quando nada resolve? Quando Jesus diz para esse homem se ele quer ser curado, ele diz: não consigo, Senhor. Você percebeu na leitura aqui, e não fica claro se o homem tinha 38 anos de idade ou se fazia 38 anos que ele estava comparecendo no tanque. De qualquer maneira, pode ser que ele já tinha feito várias tentativas de ter acesso à suposta água milagrosa e angelical. Talvez ele continuasse até indo pelo costume de ir, desmotivado, mas você sabe que, mesmo não acreditando, o ser humano tem que acreditar em alguma coisa, porque ele acredita que, se acreditar em alguma coisa, isso pode ajudar, mesmo que ele não creia. Ele tem que acreditar em alguma coisa. Quando Jesus oferece a cura, ele admite uma coisa: eu não posso fazer nada para ser curado. E é verdade. E esse é o primeiro motivo, movimento, melhor dizendo, para sair do placebo. É a confissão da incapacidade sem Jesus. Não enxerga. Reconhecer que sem Jesus a gente não anda por onde a gente deveria, e sem Jesus nós somos incapazes de nos erguer de onde nós estamos caídos. Um outro relato dos evangelhos mostra uma história diferente, a história de uma mulher muito rica. Ela sofria de uma menstruação ininterrupta, incômoda, há 12 anos. E ela havia gasto muito do seu dinheiro com médicos, sem sucesso nenhum. Um médico atrás do outro, 12 anos seguidos. Ela segue a multidão, vê Jesus, ela toca nas vestes de Jesus, e ela pensa assim: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. O que ela quer dizer com esse toque? Ela está dizendo: eu acho o seguinte, com Jesus, eu não preciso gastar dinheiro. Com Jesus eu não preciso explicar nada. Com Jesus não é preciso relatar meu diagnóstico pela 100ª vez. Basta acreditar nele. E ao fazer isso, imediatamente o fluxo de sangue para. Por quê? Porque toda cura é sobrenatural. Porque toda cura não vem desse mundo. Eu acho que Deus pode até usar meios de cura desse mundo, claro que sim. Mas se você parar para pensar como realidades dificílimas são transformadas, vidas são transformadas, é puro ato da graça nesse mundo difícil, complicado, incapacitado por ele mesmo. Então toda vez que algo bom acontece na maldade desse mundo, é ato do céu. Por isso que eu digo que é sobrenatural. O homem diz assim: eu não consigo, Senhor. Ele era carregado até o tanque. Provavelmente o deixavam lá o dia inteiro, no final da tarde colocavam de volta na maca para levar para casa. Então ele não conseguia mesmo. E só pode haver cura quando há admissão de doença. Quando ele diz eu não consigo, ele está dizendo, se referindo à sua patologia. Eu não consigo porque há uma doença em mim. E esse foi o primeiro passo na direção da saúde. Nenhum enfermo vai se sujeitar a tratamento se ele não admitir primeiro que ele tem uma patologia. Então a decisão de abandonar os placebos é nossa. A responsabilidade de nos curar o corpo e a alma é dele. Mas é preciso decidir abandonar os nossos placebos. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é a palavra que Jesus diz para o homem: levante-se, pegue a sua maca e ande. Palavras simples,
Palavras diretas, facílimas de entender por qualquer pessoa. Simplesmente isso. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus curou um homem que padecia 38 anos em segundos. Não exigiu que esse homem saísse dali e fizesse uma grande doação de dinheiro. Ele não recomendou que esse homem se tornasse adepto da religião institucional da época. Ele não estabeleceu uma lista de procedimentos normativos para esse homem. Apenas deu ao homem o que nunca o homem pôde ter em nenhum momento da sua vida. É a possibilidade de não ser mais dependente de ninguém e de nada. Nem de crenças vazias, nem de placebos, nem de ser usado por pessoas que pudessem aproveitar dele. O homem era carregado para ali todos os dias na sua maca. Seria de graça isso? Agora Jesus ordena que ele mesmo pegue a sua maca e vá para casa. Porque aquele não é mais ambiente para ele. Não tem sentido ficar mais ali no tanque. Há uma mudança. E não há uma mudança apenas na realidade íntima. Muda o seu estado físico. Muda a sua relação com a sociedade. Muda até a sua identidade. Ele não é mais um paralítico. Ele é um homem são. Ele é um homem independente. Ele é um homem capaz de dar conta da sua própria vida. Eu me lembro lá pelos anos de 1990, quando a gente estava num bairro carente da cidade aqui, fazendo um evento, cantando músicas, falando também de Deus, da mensagem dele. Se aproximou de onde a gente estava um senhor que se chama Raimundo, totalmente alcoolizado. E nós conversamos bastante com ele. Ele ficou interessado naquilo que estava sendo dito e cantado. Nós oramos com ele. Nós o convidamos para fazer parte do nosso grupo, para se aproximar da gente, conhecer mais a esse Jesus, conhecer um pouco mais a palavra de Jesus. E ele foi. Incrivelmente, na noite seguinte, ele estava lá. Sem cheiro de álcool, sem ter bebido nada. Em pouco tempo, na questão de um ano, esse homem parou de beber de uma vez. Saiu de onde ele morava, um bairro muita periferia, aliás, a periferia da periferia aqui da cidade. Mudou para outro bairro, construiu uma nova casa com os filhos. Refez a sua família. E a história é muito bonita porque todos os filhos e todos os netos também conheceram esse Deus, esse Jesus, se tornaram gente muito valiosa, muito querida, e esse homem virou também compositor de músicas cristãs, já com 70 anos de idade, e bebeu a vida inteira. Mas naquela noite, quando Jesus disse para ele se ele queria ser curado, ele disse sim. E ele se tornou um homem realmente útil. Um homem livre, um homem capaz de semear e amar. Então toda a crença que a gente tem, que nos mantém caídos, mesmo que a gente seja devoto, é inútil. Se a minha crença e se a sua crença, por melhor que seja, não nos levanta, não nos torna pessoas livres e capazes de fazer excelentes coisas, e não sermos massa de manobra de ninguém, se a nossa crença nos mantém devotos, mas caídos, ela não serve. Porque Jesus nunca desejou ter seguidores que permanecessem no mesmo estado que ele os encontrou. A cada pessoa que ele encontrava, e a cada pessoa que Jesus curava, depois de curá-los, ele convidava essas pessoas para segui-lo. A promessa de Jesus nunca foi: venham a mim e sejam mais religiosos. Não. A sua promessa sempre foi uma só: eu vim para que tenham vida. A pergunta é se você é um seguidor de crenças ou é discípulo da vida. Ele mesmo falou uma vez assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, placebo
É tudo aquilo que é oferecido para resolver a sua situação de forma mágica. O problema com o placebo é que ele desenvolve na gente crença numa coisa que não funciona. Quantos anos você pessoalmente já gastou na vida? Quantos anos você já tentou de tudo para resolver o seu sofrimento e só colheu frustração até agora? Eu quero dizer para você que Jesus nos livra dos placebos inúteis, que não funcionam. E nele nós temos vida, liberdade e alegria. Jesus nos põe de pé para que a gente nunca mais precise de maca, para que a gente nunca mais precise de muleta, para que a gente não seja manobrado, controlado por mais ninguém. Tenha certeza de que para quem se sente ovelha, que não enxerga direito, que precisa de condução, Jesus sempre vai ser o bom pastor. Para essas pessoas sempre vai haver águas tranquilas, caminho seguro, provisão, em todo o tempo. Jesus não é mais um remédio. Jesus é a cura. E se você precisa de cura, abandone seus placebos. Abandone esse tanque de águas vestida por anjos, ou coisas do tipo. Escute a voz de Jesus dizendo: você quer se curar? Se você quiser, ele vai dizer: levanta, pega a sua maca e vai para a sua casa. Que a sua opção diante das coisas que você vive seja ficar de pé, pegar a sua maca e voltar para sua casa. Meu desejo é que Deus te abençoe e essa palavra ajude você a sair dessa situação que dura tantos anos, mas que pode acabar nessa noite. Vamos orar? Deus amado e querido, que a tua palavra, mais uma vez, seja aquela cura definitiva na vida daqueles que precisam, que há tanto tempo padecem, que durante tantos anos se apoiaram em placebos, mas que nessa noite haja cura da tua parte nas suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação com a gente, pelo seu tempo aqui. Foi um prazer ter você. A gente se encontra, se você desejar, no próximo domingo agora, em 2 horários, nessa página do Facebook, às 10 da manhã e às 20 horas. São 2 encontros no domingo. Então convido você para estar com a gente nesse próximo domingo, às 10 e às 20 horas. Ok? Grande abraço para você, bom descanso.